Ok, vamos desvendar isso. O sonho dourado de praticamente todo mundo que trabalha duro todos os dias, que é viver de renda. Sabe aquela ideia maravilhosa de ter o dinheiro ali? Trabalhando sozinho, né? Exato. Pingando religiosamente na conta bancária todos os meses, enquanto a pessoa pode, teoricamente, focar no que realmente importa na vida. É uma narrativa incrivelmente poderosa, mas o problema é que ela frequentemente esbarra em muita confusão, sabe? Com certeza. Cálculos incompletos e, francamente, promessas irreais que circulam por aí. A missão do nosso mergulho profundo de hoje é exatamente separar essa ilusão sedutora da realidade matemática nua e crua. E o material que baseia a nossa investigação de hoje é fantástico para isso. Sim, todo o material vem de uma aula intermediária fenomenal do canal do YouTube Investidor Sardinha. Comandado pelo Raul Sena, é isso? Exatamente. Nós vamos mergulhar nos prós, nos contras e principalmente, na mecânica engenhosa por trás dos principais veículos de investimento disponíveis no mercado brasileiro hoje. O que é fascinante aqui é como o material original estrutura essa jornada. Porque, veja bem, não há nenhuma tentativa de vender uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. Muito pelo contrário. É uma visão bem pé no chão, né? Totalmente. O autor analisa com bastante frieza como balancear aquele desejo humano que é supernatural por uma rentabilidade altíssima com a dura e implacável realidade do risco financeiro. E a gente vai passar por muita coisa hoje. Vamos sim, nós vamos passar por fundos imobiliários, dissecar a volatilidade das ações, examinar as armadilhas muitas vezes ignoradas da renda fixa. Aquelas que ninguém gosta de ler nas letrinhas miúdas? Pois é. E chegar até uma estratégia de engenharia tributária bem peculiar envolvendo ETFs. É um mapa tático bem completo. E isso é absolutamente fundamental para quem nos ouve agora. Seja para quem já construiu um patrimônio sólido e está naquele momento de querer usufruir dele de forma segura, ou para quem está apenas começando a planejar a longa estrada da independência financeira. Entender as engrenagens por trás desses rendimentos é o que separa uma expectativa baseada em fantasia de uma estratégia de rentabilidade sólida. Então vamos começar construindo o nosso alicerce. O material foca inicialmente nos FIIs, os famosos fundos imobiliários, e aqui a fonte traz uma métrica de ouro que quem está acompanhando e já investe com certeza conhece, que é o P/VP. O preço sobre valor patrimonial. Isso. A fonte descreve que o tal sonho de princesa de qualquer estratégia de alocação é encontrar um P/VP cravado em 1. Ou seja, o valor de mercado das cotas reflete exatamente o valor dos imóveis dentro do fundo. Mas o que me deixou muito intrigado na aula não foi a busca pelo equilíbrio. Foi o alerta sobre os extremos, eu imagino. Exato. Um alerta desesperado contra os extremos. É que essa é a premissa de eficiência de precificação, sabe? Um P/VP de 1 significa ausência de um ágio irracional ou de um deságio suspeito. O investidor institucional busca isso. Quando o valor sobe muito acima de 1, o mercado está pagando caro, muitas vezes levado pela euforia de um setor específico. Mas o perigo real, aquele canto da sereia que atrai fatalmente muita gente na pessoa física, é o extremo oposto, né? Sim, é ver um fundo sendo negociado a uma fração minúscula do seu valor patrimonial e achar que descobriu uma falha na matrix financeira. Específico, o DEVA 11. Que em determinado momento estava com um P/VP de 0,25. Traduzindo em miúdos, a cota estava sendo vendida por 1/4 do que o patrimônio supostamente valia na contabilidade. A pessoa acha que está comprando uma nota de R$ 100 pagando só 25. Parece o negócio da década. Aí o autor faz a seguinte brincadeira. Ele diz, imagina que a pessoa está viajando pelo interior de Goiás. Para no fundo de um quintal desconhecido e um sujeito oferece picanha a R$ 3 o quilo. R$ 3 o quilo é para desconfiar na hora. Exatamente. A reação imediata de qualquer pessoa com instinto de sobrevivência não é sacar a carteira, é pensar, peraí, a vaca acabou de ser abatida no meio do barro, de onde veio essa carne, por que está tão absurdo de barato? Trazendo isso para a bolsa, como é que um fundo chega a ser negociado a 25 centavos no mercado? O mercado inteiro não enxerga o risco antes da queda livre? É isso que eu ia te perguntar. Essa analogia ilustra brilhantemente o conceito de assimetria de risco e a eficiência predatória do mercado. A questão é que o mercado enxerga o risco, sim,
E é por isso que o preço despenca. A voz da razão precisa gritar mais alto que a ganância de achar que o mercado inteiro está errado e só o pequeno investidor está certo. Então os grandes já sabem do problema. Sem dúvida. Quando um ativo na bolsa é negociado com um deságio tão brutal assim, os grandes players já precificaram que há problemas gravíssimos na estrutura daquele fundo. Geralmente, nesses casos de deságio extremo, a gente está falando de uma inadimplência em massa dos devedores. Rolos judiciais, coisas assim. Exatamente, rolos judiciais complexos que podem travar o capital por anos, ou ativos subjacentes que simplesmente viraram pó e a contabilidade ainda não atualizou totalmente. O prêmio exigido pelo mercado dispara porque o risco de calote ou de perda irreparável do principal é a realidade mais provável. Não existe almoço grátis e muito menos picanha a R$3. Para evitar essa picanha suspeita, o material faz uma divisão bem clara na estratégia, separando os fundos de tijolo dos fundos de papel. Quando o autor foca nos fundos de tijolo, ele cita o HGLG11 do Pátria, focado em galpões logísticos que gerava ali cerca de 9,08% ao ano. Uma base bem sólida. Sim, e ele também menciona o XPML focado em shoppings e o TRX Real Estate, que é um gigante com 92 imóveis físicos gerando 12,70%. O argumento central não é apenas ter um imóvel físico, né? E a resiliência desse prêmio frente à volatilidade. Exato. Do outro lado, ele detalha os fundos de papel que compram dívidas ligadas ao setor imobiliário. A rentabilidade salta aos olhos. O prêmio é visivelmente maior, mas a fonte é taxativa. Para perfis conservadores, fundos de papel devem ser drasticamente limitados a algo como 10% da carteira, ou até evitados. E o argumento faz total sentido do ponto de vista da preservação de capital. A dívida imobiliária embute o risco de crédito corporativo. Se a gente conectar isso a uma visão macro de montagem de portfólio, a lição central dessa primeira parte é buscar eficiência operacional e previsibilidade. Não aquela tacada de mestre que vai dobrar o capital da noite para o dia. Expectativas, uma carteira bem montada e diversificada de FIIs não vai entregar retornos mágicos de 20% ao ano de forma consistente. A expectativa matemática correta, segundo a fonte, flutua numa banda entre 9% e 10% ao ano. O FII cumpre a função de ser o centrão do risco, fica no meio do caminho. Não é conservador como o título do governo, mas passa muito longe das emoções selvagens que o mercado de ações proporciona. Aqui é que fica muito interessante. Porque o pensamento lógico de muita gente que acompanha o mercado é o seguinte: bom, se os fundos imobiliários me rendem 10% ao ano em média, eu vou simplesmente pular para a Bolsa de Valores, focar em ações de empresas gigantes e tentar dobrar esse rendimento recebendo dividendos. E é aí que a armadilha se arma. É nesse ponto que a nossa investigação entra na segunda parte. O mercado de ações e o perigoso mito de encará-lo como um gerador de renda mensal. O material bate muito forte nessa tecla. Diferente dos FIIs, que têm aquela dinâmica de repassar os aluguéis todos os meses, as ações definitivamente não operam como um relógio suíço. A lógica para isso não ser um relógio suíço reside na própria biologia de como uma corporação sobrevive e opera na economia real. Uma companhia de capital aberto não é um fundo de repasse de aluguel. Ela tem vida própria. Tem. Ela pode reportar R$1 bilhão de lucro no balanço de janeiro. Mas, se o setor entrar em colapso global em fevereiro, ela pode relatar um prejuízo de 500 milhões em março. Se o conselho de administração decidisse distribuir todo aquele caixa gerado em janeiro para os acionistas, a empresa simplesmente entraria em recuperação judicial em abril. Nossa, é uma dinâmica totalmente diferente. Além das oscilações naturais de demanda e oferta, existe a decisão estratégica soberana da diretoria e dos gestores. O compromisso primário, estatutário, de uma empresa não é gerar um fluxo mensalizado e confortável para a pessoa física que investe. O compromisso é crescer, proteger seu market share e garantir a sobrevivência do negócio em cenários adversos. A analogia que a aula usa para ilustrar essa imprevisibilidade da decisão do gestor é espetacular. O autor imagina um cenário onde o diretor da empresa acorda em um dia de sol e pensa: quer saber? Não vamos pagar um centavo de dividendos esse ano.
Peguei aqueles 2 bilhões de reais que estavam no caixa e decidi investir tudo para procurar petróleo lá na casa da Márcia. E é exatamente isso, a decisão está tomada. Aquele dinheiro que a pessoa que investe já estava contando para pagar a escola das crianças ou para reinvestir, simplesmente não vem. Foi alocado na expansão agressiva da companhia. E é por isso que olhar cegamente para uma métrica isolada chamada dividend yield pode ser a maior armadilha que alguém pode cair. Isso levanta uma questão importante, que é a necessidade vital de analisar o contexto por trás do número isolado. O material usa 2 exemplos práticos excelentes para ilustrar essa dicotomia. Conta pra gente. Primeiro, o caso da Petrobras, que no momento da análise apresentava um dividend yield de 7,64%, mas que em ciclos de alta de commodities recentes chegou a distribuir espantosos 30% em um único ano. 30% é muita coisa. É absurdo. Do outro lado do espectro estratégico, a fonte aponta para o BTG Pactual, o BPAC. O papel cresceu cerca de 60% em um ano, uma valorização de capital tremenda, mas a empresa praticamente não paga dividendos significativos. Por quê? Porque a estratégia clara deles é reter o lucro brutal que geram para expandir agressivamente os negócios e aquisições. Não dá para focar apenas no que pinga na conta. A aula, inclusive, traz um peso pesado, citando Benjamin Graham, para lembrar que calcular o preço justo intrínseco de uma ação dita a margem de segurança. Tipo avaliar se uma ação vale o que custa na tela? Exatamente. Por exemplo, avaliar se uma ação da Petrobras sendo negociada no pregão a R$ 42 deveria de fato estar custando R$ 66, puramente baseado em seus fundamentos de longo prazo, ignorando o ruído do yield de curto prazo. Com todo esse cenário de incerteza e executivos procurando petróleo na casa da Márcia, a pergunta que fica para quem acompanha o nosso mergulho profundo é a seguinte: matematicamente, dá para viver só de ações? E a resposta que o material nos dá exige muita cautela. Para alguém tentar a ousadia de viver apenas da renda de ações, o nível de diversificação de nichos precisaria ser gigantesco, não é? Não adianta colocar tudo em bancos ou tudo em energia. A fonte é clara ao sugerir que se deve misturar teses de investimento completamente diferentes. Ter na mesma carteira Petrobras, Itaú, Vale, Ambev e WEG. Setores totalmente descorrelacionados que reagem de formas opostas a crises cambiais ou de consumo. O detalhe que muita gente ignora nessa estratégia 100% ações é que, mais do que pulverizar os ativos em setores diferentes, é obrigatório ter um mecanismo de defesa mecânico contra esse fluxo irregular. A fonte adverte que quem deseja viver de dividendos de ações precisa criar um colchão financeiro muito robusto. E o que seria esse colchão na prática? Na prática, isso significa manter uma parcela considerável de dinheiro alocada em algo extremamente líquido e conservador, como um tesouro Selic. A dinâmica passa a ser a seguinte: nos anos de vacas gordas, onde a Petrobras e a Vale decidem jorrar dividendos, a pessoa não gasta tudo. Ela engorda esse colchão. Entendi. E quando a fonte seca? Nos anos de vacas magras, onde a diretoria cortou os dividendos a zero para expandir, o investidor não entra em pânico e não vende as ações na baixa. Ele simplesmente usa os recursos do colchão de liquidez para pagar as despesas correntes. O que faz uma ponte perfeita para a renda fixa brasileira, que geralmente é onde esse colchão fica guardado. E o material não economiza nas palavras, chamando o Brasil de o verdadeiro paraíso da renda fixa mundial. E não é um exagero se olharmos as taxas históricas. A aula coloca na tela um número que mexe com o psicológico de qualquer um: a miragem dos 15% ao ano. A simulação matemática inicial parece que resolve a vida de qualquer ser humano. Vamos aos números do vídeo? Vamos lá. Se o Tesouro Selic estiver entregando 15,10% ao ano, quem tem um patrimônio de R$ 1 milhão aplicados ganha mais de R$ 150 mil ao longo de 12 meses. Dá mais de R$ 12 mil líquidos por mês na conta, sem risco de oscilação do valor principal, sem gestor cortando o dividendo, com a garantia soberana do governo federal. Parece o cenário perfeito, o mais silencioso da economia. A análise da fonte traz um choque de realidade temporal indispensável.
A pergunta que o autor faz à audiência quebra qualquer otimismo exagerado. Ele pede para parar e lembrar quanto custava um simples pãozinho francês na padaria em 2014. Era bem mais barato. Agora, compare com o preço do pãozinho hoje. Se aquele investidor aplica R$1 milhão, recebe os 150 mil no ano e comemora gastando até o último centavo dessa rentabilidade para manter seu padrão de vida, o que acontece? Ele quebra. O poder de compra dele entra em uma espiral de colapso. O R$1 milhão original continuará intacto lá no extrato do banco, mas por causa da depreciação da moeda, daqui a 10 anos esse mesmo R$1 milhão vai comprar talvez a metade dos bens e serviços que compra hoje. A pessoa acha que está vivendo de renda, mas na verdade está consumindo o próprio patrimônio em câmera lenta. E aqui entra um ponto interessante sobre como medir esse monstro. O material original toca na questão dos índices oficiais de inflação do governo, como o cálculo do IBGE. Isso é sempre um ponto de debate. É comum encontrar quem discorde veementemente ou desconfie dos números divulgados pelo IBGE. Mas a beleza da matemática financeira, e o que a fonte tenta transmitir, é que ela é totalmente isenta e não tem lado político. A lição fundamental aqui, independentemente do que se pense sobre a metodologia do IBGE, é que quem investe precisa descontar a perda real do poder de compra. Exatamente. Se a pessoa vai usar o IPCA oficial, ou se vai fazer a própria conta num caderno, anotando o preço do leite e da carne no supermercado da esquina mês a mês, o método não importa. A corrosão do dinheiro é um fato inegável. Então, qual é a regra de ouro revelada no material para não cair nessa armadilha? É a disciplina de ferro de viver apenas com uma fração da rentabilidade nominal. Voltando à matemática da fonte, se o rendimento bruto gerou R$12 mil em um mês, a estratégia sustentável não é gastar os 12. É estabelecer uma retirada de, por exemplo, R$5 mil para as despesas e, obrigatoriamente, reinvestir os 7 mil restantes. É esse motor de reinvestimento contínuo que vai forçar o bolo inicial de R$1 milhão a crescer ao longo das décadas, compensando a inflação e garantindo que o padrão de vida real não despenque lá na frente. E claro, a inflação não é o único ralo por onde o dinheiro escorre. Nem de longe. Existem os famosos pedágios obrigatórios pelo caminho, os impostos e taxas. A aula detalha bem os vilões da rentabilidade. Primeiro, tem a tabela regressiva do IOF, que pune com requinte de crueldade quem precisa tirar o dinheiro nos primeiros 30 dias. E na sequência, vem a tabela de imposto de renda, que é pesada. Para aplicações clássicas de renda fixa, a Receita Federal abocanha absurdos 22,5% do lucro nos primeiros 6 meses. E essa alíquota vai caindo de forma bem morosa, até travar no piso de 15% somente se a pessoa deixar o dinheiro parado lá por mais de 2 anos ininterruptos. Naquela nossa simulação otimista dos R$12 mil mensais, quase R$3 mil ficam retidos na fonte logo de cara só de imposto no início da aplicação. É muita grana perdida. O material não ignora esse problema inflacionário e apresenta uma alternativa clássica, o título Tesouro IPCA+, com pagamento de juros semestrais. Usando um exemplo de um vencimento longo para 2037... A promessa contratual desse título é blindar o poder de compra, pagando uma taxa real pré-fixada alta. No exemplo citado, 7,29% ao ano, somada à variação da inflação do período. A cada 6 meses, pinga um cupom de juros na conta da pessoa. Mas aí tem um obstáculo estrutural nisso. Toda vez que esse cupom cai na conta, o cronômetro do imposto de renda zera para aquele valor. A mordida de 22,5% incide novamente. Além disso, gerenciar o reinvestimento desses cupons semestrais manualmente, procurando novas taxas boas a cada 6 meses, exige uma disciplina de monitoramento que a vasta maioria das pessoas simplesmente não consegue manter. E é exatamente nesse cenário de ineficiência tributária que o nosso mergulho profundo chega ao seu clímax. A aula dá uma guinada e passa de uma simples análise teórica do mercado para nos apresentar uma engenharia financeira sofisticada criada na prática pelo próprio autor do vídeo. O foco é resolver a dor dos impostos através de ETFs, fundos negociados em bolsa, com o que ele apelidou de sabor de renda variável. Afinal,
Como o investidor consegue fugir legalmente daquela facada de 22,5% de IR logo no primeiro dia de aplicação na renda fixa? Como o governo permite isso? A engenhosidade dessa estrutura é entender e aplicar a própria legislação tributária vigente a favor do cotista, não é? Exatamente. O mecanismo detalhado na fonte é a operação de um ETF listado em bolsa sob o ticker ALPO11. Na sua essência primária, a função desse fundo é extremamente simples. Ele capta o capital dos cotistas e compra massivamente títulos do Tesouro Selic. A grande malandragem técnica, o pulo do gato legal, é o enquadramento do fundo. Explica isso melhor pra gente. Pela regulamentação do nosso mercado, se um gestor mantiver estritamente 10% do patrimônio da carteira atrelado a títulos públicos com prazo de vencimento superior a 720 dias, os órgãos reguladores classificam a estrutura inteira desse fundo como sendo de curva longa. O impacto dessa nomenclatura é que faz a mágica acontecer. Para o sistema da Receita Federal, como esse veículo é um ETF negociado no ambiente da Bolsa de Valores e detém a certificação de curva longa, ele deixa de ser tributado pelas regras punitivas da renda fixa tradicional. E passa a ser classificado estritamente como renda variável. E qual é a alíquota única e definitiva da renda variável? 15%. Sem tabela regressiva, 15% desde o primeiríssimo dia de aplicação. O impacto numérico que o autor mostra na simulação é chocante. Relembrando aquele cenário de um rendimento mensal bruto de R$ 12.500. No Tesouro Selic tradicional, o imposto nos primeiros meses arrancaria mais de R$ 2.800 desse ganho. Através da estrutura do ETF de curva longa, o imposto cai instantaneamente para R$ 875. É brutal a diferença. Estamos falando de milhares de reais de diferença real, de dinheiro que deixa de ir para Brasília e fica no bolso de quem investe, mês após mês, compondo juros sobre juros. O ganho de eficiência tributária para quem busca otimização patrimonial é irrefutável. E a aula expande esse modelo apresentando um segundo ETF criado sob a mesma lógica arquitetural. Sim, mas desta vez desenhado especificamente para resolver aquele gargalo dos títulos IPCA+, que detalhamos agora há pouco. Em vez de obrigar o investidor a receber os cupons a cada 6 meses, sofrer a bitributação na fonte e ter que garimpar taxas para reinvestir na mão, esse segundo ETF internaliza todo esse trabalho operacional, O fundo em si recebe os cupons gordos do governo, reinveste automaticamente dentro da própria estrutura sem gerar evento tributário para o cotista e passa a pagar um fluxo de dividendos mensais linearizados. A fonte calcula que o modelo estabiliza o retorno, gerando um yield constante na casa de 5,85% ao ano em dividendos isentos. e, claro, a gestora não trabalha de graça.
E a aula expande esse modelo, apresentando um segundo ETF criado sobre a mesma lógica arquitetural. Sim, mas dessa vez desenhado especificamente para resolver aquele gargalo dos títulos IPCA+, que detalhamos agora há pouco. Em vez de obrigar o investidor a receber os cupons a cada 6 meses, sofrer a bitributação na fonte e ter que garimpar taxas para reinvestir na mão, esse segundo ETF internaliza todo esse trabalho operacional, O fundo em si recebe os cupons gordos do governo. reinveste automaticamente dentro da própria estrutura sem gerar evento tributário para o cotista e passa a pagar um fluxo de dividendos mensais linearizados. A fonte calcula que o modelo estabiliza o retorno, gerando um yield constante na casa de 5,85% ao ano em dividendos isentos. E claro, a gestora não trabalha de graça. Obviamente, há uma cobrança de taxa de administração de 0,10%, mas, na demonstração matemática minuciosa do material, mesmo subtraindo essa pequena taxa de gestão, a blindagem fiscal contra a bitributação do governo é tão profunda que o investidor final ainda retira mais dinheiro líquido do que se fizesse a operação sozinho no varejo. É impressionante ver como dominar as regras do jogo e a estrutura dos produtos muda completamente a trajetória de rentabilidade a longo prazo. Quase no final do material original, o autor faz um convite para quem busca uma estruturação profissional desse tipo através da sua plataforma de assessoria, a AUVP. Mas tem um filtro na entrada que me chamou a atenção. Qual foi o filtro? Não é para qualquer um. Ele estipula uma exigência de que o candidato comprove uma renda mensal superior a R$ 4.500. O argumento do autor é muito transparente. Se a pessoa ainda ganha menos que esse patamar, o foco não deveria ser em pagar por assessoria ou engenharia tributária complexa. Faz sentido. O foco deveria ser estudar por conta própria, investir na própria qualificação profissional e aumentar ativamente a capacidade de geração de renda primeiro. E para quem fica com o pé atrás sobre enviar dinheiro para plataformas baseadas em influenciadores, a estrutura deles tenta mitigar isso de forma clara. O material faz muita questão de esclarecer a arquitetura de governança por trás da operação para tranquilizar o público institucional. O patrimônio líquido do investidor nunca transita ou fica retido na conta de pessoa física do autor ou no tal fundo de quintal da analogia da picanha. A plataforma opera como um ecossistema sob o grande guarda-chuva de custódia do banco BTG Pactual. Que carrega 45 anos de história no mercado financeiro e é o maior banco de investimentos da América Latina. O argumento prático trazido pela fonte é que, num cenário catastrófico onde a plataforma AUVP inteira deixasse de existir amanhã, o impacto patrimonial para o cliente seria zero. O dinheiro e os ativos permanecem o tempo todo registrados nas contas segregadas sob a infraestrutura e segurança sistêmica do banco. Então, o que tudo isso significa? Compilando os principais aprendizados da nossa análise de hoje. Viver de renda está muito distante de ser uma ação passiva onde se joga o dinheiro em uma caixa mágica e vai dormir. É uma operação tática. Para atuar nos fundos imobiliários, quem investe precisa ser rigoroso com a precificação, focando no P/VP e ignorando o canto da sereia dos descontos extremos que escondem calotes. Para as ações, a exigência é ter a resiliência de um gestor de crises. Entendendo que o lucro corporativo não obedece ao calendário mensal de despesas domésticas. A regra é pulverizar os riscos em diferentes setores da economia e ter um colchão financeiro blindado. Na renda fixa, a lição é nutrir um respeito técnico profundo e inegociável pelo poder de destruição em massa da inflação sobre o patrimônio. E, por último, a sofisticada engenharia tributária. Conhecer veículos eficientes como os ETFs de curva longa que o autor apresentou prova que entender a lei fiscal pode reter muito mais riqueza dentro da carteira do que assumir riscos desnecessários tentando buscar taxas absurdas. O material riquíssimo que dissecamos hoje entrega o manual matemático exato de como viver do capital acumulado dentro do cenário das ferramentas que possuímos agora. Mas queria ouvir de você uma perspectiva macro. Claro. Se conectarmos toda essa engenharia a uma perspectiva de longo prazo, eu gostaria de lançar uma reflexão sobre a própria tese da independência financeira. Com a aceleração exponencial e inegável da inteligência artificial,
que a cada dia reduz de forma drástica os custos de produção globais e reconfigura inteiramente a natureza da força de trabalho humana. Como o mercado vai interpretar o conceito de viver de renda daqui a 20 anos? É exatamente isso. Será que os imponentes imóveis de tijolo, comerciais ou até mesmo as empresas multinacionais consolidadas que hoje distribuem bilhões aos acionistas conseguirão manter seus prêmios de risco e seus monopólios num mundo que caminha para ser hiperautomatizado e potencialmente deflacionário? As pedras fundamentais que sustentam a renda passiva na nossa geração podem enfrentar um teste de estresse sem precedentes históricos. Fica o questionamento para quem acompanha a nossa análise tentar projetar nas suas próprias estratégias. Que reflexão sensacional para fechar nossa análise de hoje. É o tipo de provocação que deixa a mente trabalhando a 1000 por hora depois de tanta matemática. O jeito que vamos viver de renda no futuro talvez exija adaptações de rota que ainda estamos começando a compreender. Com certeza, o mundo muda rápido. Agradeço imensamente a todas as pessoas que nos acompanharam em mais este mergulho profundo pelos bastidores do mercado financeiro. O segredo é continuar com essa curiosidade afiada, sempre questionando a narrativa fácil, as certezas absolutas e mergulhando na matemática fria que realmente rege as decisões. Um grande abraço a quem está nos ouvindo e até a nossa próxima análise.